O ano era 2011 e as primeiras imagens do Battlefield 3 estavam sendo vazadas na internet. E tipo assim, mano, a galera simplesmente ficou abismada, a galera olhou para aquele jogo e ficou de cara. Eles simplesmente não conseguiam acreditar no que eles estavam olhando, tá ligado? Eles ficaram incrédulos com a imensidão de detalhes daquela imagem. Cara, tinha fumaça saindo dos destroços, paredes desabando em tempo real, mano, helicópteros cortando o céu, e tudo isso, mano, com reflexos perfeitos de luz, tá ligado? Mas aí, mano, como é que isso foi possível? Como é que isso aí pôde acontecer em um console no ano de 2011, mano? Lá no ano de 2011, antes do PS5, antes do PS4. Cara, a resposta disso aqui tá nos bastidores, tá ligado? A resposta disso aqui tá na Game Engine, onde é que existem milhares e milhares de códigos sendo renderizados na tua tela por segundo, mano. Em milhões de linhas de códigos feitas por centenas de programadores da DICE, lá da Suíça, mano. Mais especificamente na cidade de Estocolmo. E nesse vídeo aqui, mano, tu vai entender como o Battlefield foi programado de uma maneira mais simples, tá ligado? Você vai entender de uma maneira onde é que um leigo consegue entender, um burrão que nem tu e um idiota que nem eu consegue explicar da melhor maneira. Cara, pra entender a Game Engine do Battlefield, primeiro você precisa entender o que é uma Game Engine, beleza? Cara, Game Engine, na tradução literal, significa motor do jogo. E motor do jogo, dentro do jogo em específico, é tudo que está nos bastidores, é tudo que tá por trás da cortina. É o que você não vê, só que é o que faz realmente o jogo rodar, que faz o jogo realmente ser imersivo pra quem tá jogando. É a Game Engine que cuida de gráfico, é a Game Engine que cuida de som, é a Game Engine que renderiza o jogo dentro dos hardwares. Mas eu vou simplificar pra ti, eu vou tentar desenhar da melhor maneira. Game Engine é basicamente, é como se fosse o motor de um carro. Você sabe que ele tá ali, você sabe que você precisa dele, e pro carro funcionar, ele é imprescindível, ele é hiper importante, ele é a peça fundamental do carro. O carro pode não ter retrovisor, o carro não pode não ter para-brisa, mas ele precisa da porra do motor pra andar. E o motor gráfico do jogo é isso. Você não vê ele, mano, mas ele tá ali, ele precisa dele. E a engine é isso, mano, ela é o software por trás de tudo. Ela controla o multiplayer, ela controla a física do jogo, ela controla os gráficos, ela controla basicamente tudo o que acontece dentro do jogo, mano. Cada detalhe que você vê na tela, ou cada detalhe que você escuta, passa pela Game Engine antes de chegar dentro de você. E lá ele. Antes do Battlefield 3, cara, a DICE já tinha criado uma Game Engine, Frostbite. Porém, ela precisaria evoluir muito pra chegar no resultado que a DICE queria. O estúdio na época, mano, queria imersão total, queria paredes que caíam, poeira que subia, destruição de prédios, destruição de carro, mano, poeira que levanta quando uma granada explode. E nenhuma engine do mercado conseguia entregar isso aí com a qualidade suficiente. Então eles decidiram construir do zero a Frostbite 2. Cara, a Frostbite 2 foi feita para rodar em consoles e PCs da época, lá do ano de 2011. Porém, o maior desafio aqui era colocar o jogo nos hardwares de PS3 e de Xbox One, porque os hardwares eram mais limitados do que um PC de hoje em dia. O PlayStation 3 na época tinha 256 MB de memória RAM. Um celular mais simples possível hoje em dia deve ter 64 vezes mais memória do que isso. E aqui a DICE já encontrava um problema do caralho, que era o quê? Eles precisam fazer um jogo que me entregava uma imersão muito grande, um poder de destruição dentro do jogo muito grande, só que com recursos hiper mega limitados. Então, agora que tu já entendeu como é que funciona uma engine e como é que funciona os hardwares da época lá de 2011 e os PCs também, vamos entrar realmente em como que a Frostbite 2 funciona, beleza? Cara, imagine que uma engine é uma fábrica enorme com vários departamentos que separam o que cada parte faz dentro da engine. Ou seja, cada departamento cuida de uma parte dentro do jogo. O departamento de gráfico cuida de tudo que aparece na tela. O departamento de física calcula como que os objetos se movem e como é que os objetos quebram na renderização do jogo. O departamento de som controla todo o áudio que tem dentro do jogo. O departamento de rede conecta todos os jogadores na engine. E o departamento de IA, mano, controla os inimigos que vão estar contra você em tempo real dentro do jogo. Então, cara, pensa, todos esses departamentos que eu acabei de citar rodam simultaneamente dentro do jogo, rodam simultaneamente dentro de uma engine. Tudo isso é coordenado pela engine e isso precisa acontecer dezenas de vezes por segundo dentro do jogo, para o jogo pegar e checar as mudanças. Então você tem uma engine que vai sugar tudo o que o hardware tenta entregar, tu vai sugar todos os recursos de um hardware que é super, hiper, mega limitado. Mas como é que os gráficos eram tão bonitos e tão destrutivos dentro do jogo? Quando tu tá jogando o Battlefield 3, cara, a tela ela vai sendo renderizada de 30 a 60 vezes por segundo. Cada imagem que é gerada é chamada de frame, por isso que a gente pega e fala, o jogo tá rodando a 33 FPS, o jogo tá rodando a 60 FPS liso. É porque ele tá rodando a 60 frames por segundo liso, 60 vezes por segundo que a tela tá sendo renderizada, entendeu? E mano, para gerar cada um desses frames, o jogo precisa calcular na tua tela onde é que estão todos os objetos, como que a luz está batendo neles, quais texturas que eu preciso aplicar agora nesses objetos. Então aqui entra três termos muito importantes, mano. Vamos começar pelo rendering, a renderização. O render é basicamente desenhar o que vai aparecer na tua tela, mano. Quando a gente fala de FPS, é como tirar uma foto
foto do mundo do jogo dezenas de vezes por segundo. Outro termo muito importante, mano, é as texturas, que são imagens aplicadas sobre os objetos do jogo para dar a impressão que ele é metal, que ele é madeira, que é terra ou pele humana. E o terceiro termo bem importante, mano, são os shaders. Shaders, mano, são pequenos programas que rodam direto na sua placa de vídeo do PC. E os shaders basicamente calculam como a luz vão reagir e interagir com cada superfície que tem dentro do jogo. Cara, a Frostbite 2 utilizava uma técnica chamada Deferred Ranging, que em português significa renderização diferida, que ao invés de pegar e calcular a iluminação de cada objeto separadamente, ela calculava a iluminação de todos os objetos que você estava olhando de uma vez só. É tipo assim, ó, tu vai tirar uma foto de um monte de carro, tu vai vender os carros e tu precisa tirar foto de todos os carros lá. Ao invés de tu pegar e tirar uma foto de cada carro com a iluminação bonita, pega e tira foto de todos os carros de uma vez só, e aí tu liga a luz do galpão que tá os carros, entendeu? E isso permitia que o Battlefield 3 tivesse dezenas de iluminações simultâneas. Explosões, fogueiras, sol, sombra, tudo ao mesmo tempo, mano. Tudo sem travar, tá ligado? Agora vamos falar do sistema de áudio do jogo, mano. A Frostbite também revolucionou os áudios. Cada tiro soava diferente dependendo do ambiente onde é que você tava. Dentro de um túnel, o som ecoava. E em campo aberto, se espalhava pelo campo. Na água, mano, o tiro ia lá e ficava abafado. E isso, cara, não era automático. Os programadores colocaram um programa que pegava e identificava o ambiente onde é que o jogador tava e aplicava os efeitos sonoros em tempo real. Então, se você desse um tiro dentro de um prédio, o sistema entendia que você estava dentro de um prédio e entendia que você estava em um ambiente fechado. Ia lá e abafava o som daquele tiro, entendeu? Mesma coisa se você estivesse numa rua. O ambiente identificava que você não estava em campo fechado e sim em campo aberto, ia lá e fazia aquele som se espalhar de muito mais forte. Agora, saindo do sistema de som, mano, vamos pro sistema de destruição do Battlefield 3, beleza? Cara, aqui que é o coração do Battlefield 3. É aqui onde é que as pessoas olhavam para aquele jogo e falavam: caralho, que bagulho impressionante, mano. Como é que esse prédio se destrói em tempo real na minha frente? Como é que essa casa, como é que esse tanque consegue entrar no meio de uma casa assim, consegue destruir ela inteira sem travar o meu console? Porque em outros jogos da época, tipo assim, os prédios não caíam, as paredes se mantinham imóveis, os tiros acertavam as paredes e a parede continuava normal e já era. No Battlefield 3 era diferente, mano. Se um tanque, tipo, passava por uma parede, ele quebrava a parede só onde é que ela passou. Se uma bomba muito forte pegasse num prédio, o prédio não era automaticamente destruído, tipo, uma coluna do prédio se destruía. Mas e aí, como é que isso era possível pra época? Como é que os hardwares da época aguentavam isso? Mano, tudo isso tá na conta do Destruction System, ou sistema de destruição do jogo. Cara, o sistema de destruição é basicamente um algoritmo que é responsável por calcular como os objetos ao redor do teu personagem recebem dano. Então a gente tem três categorias: rachando, quebrando ou desabando. Cara, cada objeto destrutível no jogo, como uma parede, um carro ou um pilar, era calculado com um conjunto de propriedades. Por exemplo, resistência. Quanto de dano um objeto consegue suportar antes de quebrar? Outra prioridade também, mano, seria o tipo de material. Concreto, madeira, vidro, metal. Cada objeto dentro do Battlefield 3, mano, quebra de uma maneira diferente. Isso é muito foda. Ponto de impacto, mano. Basicamente, aonde a explosão aconteceu, determina como o objeto vai quebrar dentro do jogo. Isso aí tornava o jogo muito mais realista. E isso funcionava da seguinte maneira, mano. Imagina que cada parede dentro do jogo tem uma ficha médica, por exemplo. Quando a parede recebe um dano, a ficha é atualizada. E se o dano ultrapassar o limite da parede, a parede quebra de um jeito que faz sentido fisicamente. Então, quando uma granada explode perto de uma parede de concreto, o jogo precisa calcular fisicamente como aquela parede vai quebrar e para qual lado ela vai quebrar, e vai determinar o dano que a parede tomou na distância que a granada quebrou perto dela. Por exemplo, qual foi a força da explosão da granada? O quão perto aquela granada estava perto da parede para fazer ela quebrar, rachar ou só dar um dano nela? E esse cálculo acontece em milissegundos, mano. Você nem vê esse cálculo acontecendo. É só o hardware que sente dentro dele e, tipo, ele precisa calcular e já era. E o resultado da tela aparece como destruição em tempo real, mas tem todas essas características por trás antes da destruição. A Disney chamou esse sistema, mano, de Destruction 2.0, porque ele é muito mais desenvolvido do que dos jogos anteriores, do Battlefield 1 e do Battlefield 2. No sistema antigo, por exemplo, os programadores e os animadores colocavam animações pré-gravadas. Então, quando um prédio explodia no jogo, o prédio ele não caía em tempo real que nem no Battlefield 3. Era uma animação, o que tornava o jogo menos imersivo e menos real. Então, quando o prédio explodia, o jogo simplesmente rodava aquela animação de destruição. Já no Destruction 2.0, mano, a explosão e a destruição daquele prédio é animada dinamicamente. Cada explosão produz um impacto único, dependendo assim da força, do ângulo e da posição que ele foi explodido. Então, dentro do Battlefield 3, cara, nunca duas explosões são 100% iguais. Ah, mas qual que é a diferença? Mano, é basicamente a diferença de um ator caindo dentro de uma peça de teatro e de alguém caindo na rua. Essa é a diferença. Agora vamos pra parte de partículas, mano, do Battlefield 3, beleza? Ah, mas o que são partículas? Mano, partículas são pequenos elementos visuais dentro do jogo. Poeira, fumaça,
faísca, fragmentos de um prédio que acabou de ser destruído, que dentro do Battlefield 3, cara, são simulados em grande quantidade para realmente simular uma baita de uma destruição, para realmente simular algo grande que foi destruído. Quando uma parede de concreto é explodida dentro do Battlefield 3, é gerado milhares de partículas no ar. Pedaços de poeira, concreto, fumaça, e cada partícula dentro do jogo, mano, tem velocidade, direção, peso e tempo de vida na tua tela. E o sistema de Destruction 2.0 da DICE, mano, podia gerenciar milhares dessas partículas na tua tela sem travar o jogo, sem dar lag. Não, sem dar lag também não, né? Vamos, calma lá. Ele gerenciava de uma maneira muito boa, mas não era 1.000.000% assim, não era essas mil maravilhas, mas para um hardware que nem o PS3 e o Xbox 360, mano, a DICE fez maravilha, a DICE fez milagre. Foi um feito técnico impressionante pro ano de 2011. Agora, saindo do sistema de partículas, mano, vamos pro sistema real do jogo. O sistema que impressionou uma galera, inclusive eu, mano. Vamos pro sistema de tiro do Battlefield 3. Mas aí, como é que o sistema de tiro no Battlefield 3 funciona? Quando você pega e aperta o gatilho no Battlefield 3, mano, o sistema do jogo de tiro não simplesmente vai lá e atira e já era. Mano, o sistema é muito mais complexo do que isso. Quando você aperta o gatilho no Battlefield 3, mano, o jogo ele cria um projétil, ele cria algo real que se move pelo cenário em tempo real, seguindo as leis da física, a física newtoniana, mano. Uma bala de fuzil no Battlefield 3, mano, não vai em linha reta, por exemplo. Ela perde velocidade com a distância. A gravidade, simulando a vida real, puxa aquela bala para baixo, fazendo ela perder velocidade. Isso significa, mano, que para acertar um jogador que estiver muito longe do ponto de tiro da arma, você precisa mirar um pouquinho para cima, para quando a bala estiver chegando, ela acertar ele com perfeição. Agora vamos falar da hitbox dentro do Battlefield? Ah, mas o que é uma hitbox? Mano, hitbox é basicamente uma geometria que fica invisível em volta dos personagens. Geralmente um retângulo ou cilindros que estão no personagem. Você não consegue enxergar aquela hitbox porque ela é feita para ser invisível. E ela é feia em comparação ao personagem 3D. Ela não é 100% fiel ao personagem que a hitbox está ocupando. Mas por quê? Porque ela não precisa ser 100% fiel, ela precisa ser funcional. É a hitbox que vai controlar o dano que o personagem vai tomar, é a hitbox que vai tomar aonde que o personagem vai tomar o dano. Por exemplo, no Battlefield 3 tem a hitbox da cabeça, do torso e das pernas. Um tiro nas pernas vai doer muito menos do que um tiro na cabeça. Um tiro na cabeça vai ser 100% de dano. Um tiro nas pernas vai tirar entre 30%, 40%. Simulando assim a vida real, mano, porque um tiro na cabeça é foda, né? Não tem como. Então a gente chega no resultado de quê? Que cada personagem dentro do Battlefield 3, mano, tem várias hitbox. E os programadores, eles ajustam a hitbox nos personagens com referência aos personagens 3D, tentando manter o mais próximo possível da realidade do personagem 3D. Tentando manter o mais próximo possível. Por quê? Porque se você fizer uma hitbox muito grande, o tiro que passa aqui no personagem, por exemplo, vai acertar. E se você fizer uma muito pequena, tu vai acertar no personagem e não vai tirar dano dele, tu vai acabar se fudendo dentro do jogo. Agora, saindo de hitbox, mano, vamos entrar no assunto de veículos, mano. Battlefield 3 tinha muitos veículos. Tanques, jipes, aviões, helicópteros. Cada modelo de veículo dentro do jogo seguia físicas completamente diferentes. Um tanque dentro do jogo tem uma massa enorme e ele é muito mais lento que um jeep, por exemplo. E o tanque, mano, se você perceber dentro do jogo, quando ele passa por terra mole, você sente o tanque ele dando uma baixada, assim, ele seguindo realmente as leis da física newtoniana. A torre do cano, ela gira com inércia, tá ligado? Quando você pega e mira aquele cano do tanque que vai atirar, você sente que ele vai um pouco mais lento, ele realmente segue as leis da física. E para simulação de helicóptero, mano, o jogo fica mais complexo ainda quando se trata do sistema de física. Para que um helicóptero funcione de verdade, o jogo simula a sustentação, a resistência do ar, o torque e a resistência dos tiros que vão por cima dele. Os engenheiros da DICE, mano, eles leem e estudam manuais de verdade, de piloto de verdade, para pegar e fazer a simulação de como que funciona um jogo. E o código tenta imitar a física real e simplifica o suficiente para caber dentro daquele hardware super limitado que é do PS3 ou do Xbox, por exemplo. E cada veículo, mano, também tinha um sistema de danos, mas diferente do hitbox, funcionava de uma maneira totalmente diferenciada, porque a gente já não tem mais aquele personagem pequenininho, a gente tá falando de um tanque, uma coisa muito maior. Então, era feito por quadrante. Se, por exemplo, um tiro acertasse no quadrante do motor do tanque, o tanque perdia muita velocidade. Um helicóptero com o motor danificado também, mano, começava a girar, começava a perder força. Então, quando a gente trata de veículos, a gente faz no quadrante, não hitbox. E agora, saindo de temas de veículos, mano, vamos entrar no tema de multiplayer do
jogo, beleza? Cara, o Battlefield podia ter 64 jogadores jogando simultaneamente, mas como que isso era possível lá em 2011? Basicamente, mano, o servidor funcionava como se fosse um árbitro dentro de um jogo de futebol. Imagina que tem 64 pessoas jogando em um servidor em vários lugares do mundo, e o árbitro é o servidor que fica no meio de toda essa galera trabalhando e vendo como é que eles vão se movimentar dentro daquele mapa. Então a gente tem o árbitro, mano, que é o servidor, e ele vê realmente o que aconteceu e o que realmente, o que a galera fez, o que a galera tirou, o dano que teve, se alguém pegou o veículo, se alguém não pegou. Então quando você atira no inimigo, o teu computador pega e envia uma mensagem pro servidor, ou seja, pro árbitro do nosso futebol, e o servidor pega e aplica no jogo. O servidor basicamente verifica se aquele tiro pegou ou não, e se ele tava naquele momento ou não tava. E é aqui que entra o problema de latência dos servidores, mano. Latência é o que causa o famoso lag. O netcode é basicamente um equilibrador. Ele vai equilibrar o quê? A tua internet, que é uma bosta, com a internet do teu coleguinha lá de longe, que é muito boa. Então o netcode vai fazer o quê? Ele vai ser o intermediador. Ele vai comparar a tua internet lixo com a internet boa do cara, e quando você atirar nele com a tua internet lixo, o teu tiro não vai chegar na mesma velocidade que chegou lá na casa do cara. A tua internet bosta, ela tem uma intensidade menor. E o netcode do Battlefield 3, ele faz o quê? Ele pega e equilibra a tua internet com a internet dele. Então o teu tiro vai chegar em um horário diferente do que chegou, do que você atirou aqui, vai chegar lá. Entendeu? Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Mano, é a minha bilionésima vez gravando esse vídeo aqui. A GoPro deu de dar pau e foda-se, mano. Tá bom? Então eu vou ficar aqui reclamando também, né? Que é a minha sexta vez gravando esse vídeo, porque eu acho da hora fazer essa parada. Então, mano, se vocês quiserem um vídeo em específico, comenta aqui embaixo. Deixa o dedo do like, se inscreve no canal e é nóis.